O final de Round 6 foi emocionante, trágico e polêmico, até dando um gancho para uma nova série. E aqui nesse vídeo você vai entender tudo isso com todos os detalhes. Então, vamos nessa! Nós não somos cavalos, somos pessoas. Fala pessoal, eu sou o Pedro e o que vocês acharam do grande final de Round 6? Sendo bem sincero, eu tava adorando a terceira temporada, no geral achei bem melhor do que a segunda, aqui as coisas aconteceram, não teve enrolação, blá blá blá, a série não teve medo de matar personagens importantes, na verdade muito importantes, só que aí chegou no último episódio e eu não gostei da maioria das coisas que aconteceram, não gostei das decisões narrativas, mas para eu explicar e comentar sobre tudo isso, fica claro o aviso de spoilers, combinado? Bom, depois de muita morte, caos e confusão, a gente vai para o episódio final com o seguinte cenário. Todos os jogadores morreram, menos o Ji-Hoon, a filha da 222 que assumiu o lugar dela e também é uma jogadora, e o 333. Eles deixam claro que pelo menos uma pessoa tem que morrer a cada rodada, mas para a rodada começar, eles têm que ir lá e bang, apertar o botão. Ji-Hoon e 333 começam a brigar sem apertar o botão, e acaba que o 333 cai, morre e só depois o Ji-Hoon aperta o botão. Ou seja, a rodada ainda não tinha começado e o 333 morreu à toa. O Ji-Hoon passou por um mega desenvolvimento ao longo das 3 temporadas. Ele deixou uma coisa muito clara: nada de mal vai acontecer com a bebê. E se for preciso, ele vai se sacrificar para protegê-la. E é isso que acontece. Sabendo que uma pessoa tem que morrer e só tem ele e a bebê, o Ji-Hoon se sacrifica. Ele se joga, cai e acaba morrendo. Assim a bebê se torna a grande vencedora aqui dos jogos. Vamos lá, eu não gostei desse desfecho do Ji-Hoon. Assim, narrativamente falando, com o que a série construiu até chegar a esse momento, o Ji-Hoon se sacrificar para salvar a bebê foi sim um ato coerente. Dito isso, eu não gostei dessa escolha narrativa de fazer o Ji-Hoon morrer desse jeito. Eu entendi o ponto que eles trouxeram aqui pra série. O Ji-Hoon queria provar que ainda há bondade na humanidade, e ele conseguiu. O Frontman deu as instruções e deu a faca pro Ji-Hoon matar todo mundo enquanto eles dormiam. Se o Ji-Hoon tivesse feito isso, ele venceria os jogos junto com a bebê. Mas a forma que ele venceria não seria honesta, não seria justa, não seria humana. Então o Ji-Hoon não fez isso. O Frontman venceu os jogos assim. Ele foi muito influenciado pelo Inan e isso meio que moldou todo o seu caráter, o que explica várias de suas ações ao longo das 3 temporadas. Mas o Ji-Hoon não. O Ji-Hoon mostrou pra ele que tem seres humanos bons. E isso mudou a perspectiva do Frontman. Tanto que no final, ele foi lá e salvou a 222. Agora que eu expliquei a mensagem e o motivo disso tudo, eu ainda mantenho a minha posição. Eu não gostei desse final do Ji-Hoon. Tipo, eles poderiam ter passado a mesma mensagem, mas sem matar o Ji-Hoon, sabe? Passar de uma outra maneira, mas ter o mesmo objetivo. Parece que o criador fez de propósito. Não vai ter final feliz. Se vai ter final feliz, vai ser apenas para algumas pessoas e não pro Ji-Hoon. Porque não tem outra justificativa. Tipo, o Ji-Hoon e o 333 poderiam ter pisado e começado a rodada enquanto eles estavam ali brigando. Pô, cara, pra mim seria o final perfeito. 333 morre da mesma forma que foi, e aí Ji-Hoon e a 222 vencem os jogos. O Ji-Hoon poderia ter, quem sabe, cuidar da 222, já que, pô, ele tinha uma filha, ele falhou com a sua filha porque não tinha dinheiro, porque era irresponsável, falhou com a sua mãe, mas agora, amadurecido, mudado, ele poderia criar a 222, até usar a grana pra dar todo o conforto que ele não conseguiu dar pra sua filha, e seria um bom arco pro personagem, um bom arco de conclusão, sabe? Assim, o final do Ji-Hoon, o desfecho dele, foi heróico. Mas ainda assim eu não gostei, cara. Ainda mais porque, beleza, aparentemente os jogos na Coreia acabaram, mas os jogos vão continuar em outros locais do mundo, como nos Estados Unidos. Enfim, foi mal o desabafo, agora vamos voltar aqui pra história. Logo depois da morte do Ji-Hoon, todo o local é evacuado porque a guarda costeira tá chegando e vai dar ruim. Então eles resolvem fugir dali e explodir todo o local para apagar todas as provas. Só dando uma contextualizada, o policial descobriu que o pescador era um traidor, o que já tava na cara,
mas eu acertei na minha teoria, aproveitou que conseguiu provas e chamou a guarda costeira para acabar com os jogos de uma vez por todas. E lá nos jogos, a guarda 11 conseguiu salvar o 246, que é o pai da menininha com câncer, outra teoria que eu também acertei, tá? E aproveitou não só para queimar as informações sobre ele, mas queimar todas as informações sobre todas as edições dos jogos. Então, mesmo com a explosão da ilha, não tem mais nenhuma prova sobre os jogos. Antes dela tacar fogo em tudo, quando ela pegou e leu a sua ficha, ela leu que o seu marido e a sua filha acabaram sendo executados na tentativa de passar para a fronteira. Ela até ia se matar, mas ela desistiu quando ouviu o choro da filha da 222, como se o choro fosse um sinal para ela continuar viva e manter as esperanças, o que daria certo, como vimos, né, lá no salto temporal. Sobre a filha da 222, tem duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, o bebê é de CGI. Eu vi uma galera reclamando no Twitter, mas sendo bem sincero, eu não reparei até reclamarem, então nem vou criticar aqui. E pô, a bebê tava ali enrolada em dois casacos, da 222 e também do Ji-hoon. Voltamos a ver depois esses dois casacos após o salto temporal de 6 meses. E reparem só, os casacos não foram lavados. Então imagina o fedor, o fudunço que deve estar esses casacos, já que, né, teve todos os jogos, a galera tava suada, fedendo, e se passou um tempão e eles não lavaram. Claro, os casacos não têm a tecnologia das roupas da Insider, porque se tivessem, eles não estariam fedendo. As roupas da Insider são anti-odor, o tecido é 2 vezes mais macio do que as roupas de algodão, ajudam na evaporação do suor, se ajustam no corpo, então você nem precisa passar. E sério, eu não paro de usar as camisas da Insider. Essa aqui é a minha camisa favorita do meu armário. Eu não paro de usar ela. Eu uso ela pra gravar, pra sair, pra ir no mercado, uso ela em casa, porque eu acabo de gravar, continuo usando e nem reparo. Elas, pô, são meio justinhas, então dá aquela valorizada no shape, e também são minimalistas. Então você pode combinar com uma calça preta, calça bege, calça jeans, ou até uma bermuda preta, por exemplo. Outra roupa que eu tô usando muito é aqui, ó, as tech t-shirts manga longa, que tem o mesmo tecido aqui das tech t-shirts normais, só que elas são manga longa, mais pro frio, e como aqui em São Paulo a Frozen tá solta, essa camisa aqui tá me ajudando muito, porque ela é minimalista e ela esquenta bastante. E lá no site da Insider, você também encontra calças, moletons e muito mais. Tem uma variedade enorme, inclusive, de roupas para o público feminino. Então, se você é mulher e tá me assistindo, a Insider também é para você. Se você ainda não conhece a Insider, é só escanear aqui o QR Code ou clicar no primeiro link da descrição, porque nesse link você já vai entrar no site com um desconto especial que só o cupom GoodNerd pode oferecer. E se você for na aba Kits, você pode comprar um kit de roupas que já vai estar com desconto, e usando o meu cupom GoodNerd, o desconto vai ser ainda maior. Vai por mim, usar Insider é um caminho sem volta e eu tenho certeza que você vai gostar. Voltando, após a morte do Ji-hoon e após ser mudado vendo o Ji-hoon se sacrificar para salvar a 222, o frontman pelo menos teve o culhão de até lá pegar e cuidar da jogadora 222. Ainda mais porque ela foi a vencedora dos jogos. Antes de ir embora, ainda temos o último encontro entre o policial e o frontman, mas não acontece nada e os dois vão embora para caminhos diferentes. E isso foi uma outra coisa que eu não gostei. Pô, cara, o arco do policial foi insuportável, foi muito chato na segunda temporada, foi muito chato agora na terceira, e ele só queria uma coisa: chegar na ilha e encontrar o seu irmão. E quando finalmente temos o reencontro, não acontece absolutamente nada. Eles nem têm uma última conversa, o policial pergunta a motivação do frontman e ele nem diz. O arco dele só serviu para motivar a autodestruição da ilha e para os jogos, pelo menos na Coreia, acabarem. O que por si só é algo bem relevante, algo muito bom. Mas, pô, a série acabar e não ter uma conclusão no arco dos irmãos, não ter uma última conversa entre eles, poxa, cara, que decepção. Enfim, foi mal o desabafo. Depois que eles fogem, a guarda costeira chega assim que a ilha é explodida. Então, realmente, sobraram poucas, se não nenhuma prova sobre o que rolou. Então, aparentemente, todo mundo se safou. Antes de rolar o salto temporal, vimos que alguém foi na casa do Ji-hoon e pegou toda a grana que ele tinha. A pessoa foi lá,
pegou a grana, apagou todas as gravações das câmeras de segurança e meteu o pé. Então, por enquanto, não sabemos quem é. Se passam 6 meses e vimos que o jogador 246 conseguiu uma grana para pagar o tratamento da sua filha. Ela parece ali toda feliz, saudável e curada do câncer. A guarda 11 até aparece no parque para saber mais ou menos como as coisas estão, ver que deu tudo certo, mas ela não fala que ela era a guarda número 11 e que ela salvou a vida dele. Ela estava meio que vivendo a sua vida sem esperanças, já que ela teve a confirmação que o seu marido e a sua filha morreram. Mas aí ela recebe uma ligação do cara que procura pessoas desaparecidas que revela que a sua filha foi vista em uma cidade na China. Ou seja, a sua filha tá viva. Só o marido que foi de Vasco. Quando a 11 tá indo para o aeroporto para ir até a China atrás da sua filha, vimos que a mãe da Sabio finalmente chegou na Coreia do Sul para reencontrar o seu filho. Para quem não lembra, a Sabio e o seu irmão fugiram da Coreia do Norte e vieram para a Coreia do Sul. Isso aconteceu antes dos eventos da primeira temporada. Ela, seu irmão e seus pais fugiram da Coreia do Norte, mas no caminho só ela e seu irmão passaram, o seu pai foi morto e a sua mãe foi presa, capturada e enviada de volta para a Coreia do Norte. No final da primeira temporada, o Ji-hoon deixou o irmão dela para ser cuidado pela mãe do Sang-woo, deixou uma grana legal para eles conseguirem viverem bem, e agora ele reencontrou a sua mãe, assim finalizando o arco deles, o que eu achei bem legal. Também achei legal que eles finalizaram o arco dos filhos. O In-ho, o frontman, ficou 6 meses cuidando da filha da 222, mas como ele é um cara perturbado, deixou ela para ser cuidada pelo policial, deixou o bebê com ele e um cartão com todo o dinheiro que a 222 acumulou com o prêmio. E o policial sabe que isso foi obra do seu irmão. Outra pausa aqui. Beleza, achei legal que eles finalizaram o arco, da filha da 222. Mas, pô, deixar ela pra ser cuidada pelo policial, eu não sei se foi uma boa ideia. Porque o policial, como a gente viu no começo, da segunda temporada, ele mal sabe cuidar de si. Então, como é que ele vai cuidar de uma bebê, sabe? Pelo menos ele tem grana, então ele pode contratar uma babá, contratar alguém pra ajudá-lo a criar a criança, então menos mal. Também achei legal que eles finalizaram o arco do Ji-hoon. Por conta de tudo que rolou na primeira temporada, o Ji-hoon acabou perdendo a sua mãe, que morreu durante os jogos, e também perdeu a guarda da sua filha. A sua filha que foi para os Estados Unidos morar com a sua mãe e com seu padrasto. Mesmo após ele vencer os jogos, o Ji-hoon ficou tão perturbado que meio que esqueceu da sua filha, como ela até reclama. Mas pelo menos o Frontman não esqueceu. Ele pegou um avião e foi até lá deixar as coisas do Ji-hoon com a sua filha. E ainda deixou um cartão de crédito com toda a grana acumulada do Ji-hoon. Então, se no passado a menininha passava perrengues financeiros, agora ela não vai passar. Mas o curioso é que quando ele tá indo embora, ele vê uma mulher loira recrutando um morador de rua para uma nova edição dos jogos. Uma mulher loira que é simplesmente a Cate Blanchett já dando um gancho para a Round 6 versão americana. Ao que tudo indica, os jogos acabaram na Coreia. O Frontman mudou de ideia, a ilha foi destruída, então os jogos na Coreia acabaram. Mas acabaram na Coreia e não ao redor do mundo. Como os VIPs falam inglês e aparentemente são americanos, acredito que agora que acabaram as versões coreanas, os VIPs podem botar ainda mais dinheiro em outras versões ao redor do mundo, como a versão americana. Então imagina os jogos com muito mais orçamento. A versão americana pode ser bem interessante. E os jogos continuarem, mas em outro local do mundo, mostra uma lição muito importante. Tem pessoas ruins e tem pessoas boas. Da mesma forma que nem todo mundo é mau, nem todo mundo é bom. O Ji-hoon conseguiu o que ele queria. Ele mudou a visão do Frontman. Os jogos acabaram na Coreia, mas os jogos vão continuar em outros locais do mundo e com outros administradores. Ou seja, mais pessoas vão passar por tudo que ele passou. A gente já sabe que a série vai ser produzida simplesmente pelo David Fincher, que vai ser uma continuação da série principal, ou seja, não vai ser um remake, vai ser uma continuação mesmo, como a gente viu, aqui nesse final. E que as gravações vão começar em dezembro desse ano. Eu não acho que sai no ano que vem, eu acho que sai em 2027, mas vai sair muito em breve. E como a versão americana vai ser uma continuação, a gente pode continuar vendo o arco da filha do Ji-hoon. Ela claramente vai querer saber o que rolou com seu pai, o que são esses jogos, a gente quer saber o que ela vai fazer com toda essa grana, sabe?
E como a versão americana vai se passar na mesma cidade que ela mora, que é Los Angeles, a gente pode ver tudo isso acontecendo, então é uma possibilidade. Mas além da versão americana, também pode rolar um spin-off. Quem sabe um spin-off continuando a história do policial, mostrando ele criando a filha da 222, mostrando ele se resolvendo com seu irmão, já que ficou totalmente aberto, mostrando a guarda número 11 indo pra China e reencontrando a sua filha. Tem mais história pra ser contada, tem muita coisa que não foi resolvida, agora resta saber se vale a pena contar ou parar por aqui. Eu só espero que a versão americana não cometa o erro da versão coreana, que é a ganância. A série americana já é gananciosa por si só por existir, mas pô, cara, a versão coreana não era pra ter segunda e terceira temporada, era pra ser uma temporada só de 8 episódios. 8 episódios sem enrolação, direto ao ponto, papum. Seria perfeito. Enrolaram muito na segunda temporada, muito. Enrolaram até na terceira, mesmo eu achando que a história andou muito mais do que em toda a segunda temporada. Então, cara, imagina, tipo, esses 3 episódios aqui, ó, condensados em 8. Pô, seria muito bom. E, no geral, seria uma temporada até melhor do que a primeira. A primeira eu acho muito boa. Aí, logo depois, no meu ranking, vem a terceira. E aí vem a segunda. Eu quero saber o que vocês acharam desse final e da terceira temporada como um todo. Eu quero um review sincero e honesto. Já comenta aqui, porque eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Mas enquanto eu espero vocês comentarem, aqui tem outro vídeo maravilhoso, porque esse filme aqui, cara, eu amei, que é o live action de Como Treinar o Seu Dragão. E aqui nesse vídeo eu te conto várias curiosidades de bastidores. Então olha só, eu nem vou me despedir. Clica aqui que eu tô te esperando.